Fala galera, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Para quem tá chegando aí, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Galera que vai chegando aí, por favor, me dá um feedback aí com relação ao áudio, tá conseguindo me escutar bem aí? Tudo tranquilo? Fala dona Nathalie, tudo bem? Tranquilo? E a sessentena aí? Aulas da faculdade online, tudo tranquilo? Muito bem. Galera vai chegando aí. Beleza. Muito boa noite, muito boa noite. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos aí a mais uma live da Transforma. A gente fica muito contente de poder tê-los aqui. Hoje, num momento bastante especial, confesso para vocês, eu vou aí rever um amigo de infância. E aí daqui a pouco eu já conto a história, mas para quem acompanha um pouquinho o trabalho da Transforma sabe que a gente está aí dentro das empresas fazendo a promoção à saúde, promoção à qualidade de vida como um todo, e o esporte é uma dessas vias, né? Então a gente fica muito contente de poder ter o Danilo aqui daqui a pouquinho, para a gente poder bater um papo aí sobre o esporte, sobre o futebol. Sempre quando a gente fala de futebol nas empresas, tanto eu quanto a Helene, a gente conta a história do Danilo aí. Já vou falar com ele aí também. Ah, show, Nathalie! Faz falta estar presencialmente, né? Isso faz falta mesmo, não tenha dúvida. Ó o Danilão aí, ó. Já tá aí já. Deixa eu chamar ele já. Olha lá. Chamar o cara aí. Aguardando. Tá lá. O cara vai entrar ali. Já es- Aê! Agora sim, hein? Agora até que enfim conseguimos marcar essa live aí, hein? Que isso, hein, velho? Eu achei que não ia ter como, viu? Não ia- Não. Você tá me escutando Conseguimos, bem aí? conseguimos. Tô Você tá me escutando bem. Vocês escutando também? Tá bem? com a imagem boa? Escutando bem? Por aqui tudo tranquilo, pelo menos até agora tudo. Opa, voltei, voltei. Beleza. Isso. Danilão, Agora primeiro estamos aqui. obrigado, Imagina. obrigado pela presença. Para quem não conhece, daí já vou deixar você se apresentar formalmente, mas Danilo Cirino de Oliveira, quantos anos a gente se conhece, Dan? Uns Não 20, pode falar isso? uns 23, tem bastante, cara, bastante. Uns 23 por aí. Danilo é um amigo de infância aí, mas é um cara que, meu, se tornou um jogador profissional. É, Tenho um carinho grande pela sua família, você sabe disso, né? Então, Sim, um obrigado. abração para Vera, para o João, para a Aline. E o cara aí, ó, casado com a Thalita, pai de dois filhos lindos. Quantos anos os meninos estão? Tem o Lucas e o Davi. O Lucas faz 4 anos agora no mês de junho e o Davi faz 1 ano também no mês de junho. Caramba, passa rápido, né? Muito Parece tempo. que foi ontem que vocês falaram. E aí a gente fica contente de ver essa família linda aí de vocês, viu? Graças a Danilo, Deus tá tudo bem. jogador de futebol profissional. Danilo, ó, eu não vou nem me predispor a falar os nomes das equipes aqui, porque eu sei que eu vou errar. Mas assim, Imagina. Danilo, passagem em Polônia, Hungria, Suíça, Ucrânia, Rússia, Tailândia, Emirados Árabes e Catar. É só isso Exatamente. só. Só isso. Só isso. Tem Cazaquistão nessa passagem aí, uma Caramba, meu. passagem curta. São aí 11 países. Que legal. Ô Dan, conta pra galera então como é que foi. Eu sei que você saiu muito jovem daqui. Conta um pouquinho dessa sua trajetória aí no esporte, como é que começou, é, essa sua vida no futebol em si. Bom, vamos lá.
Bom, agora eu tenho 33 anos, faço 34 agora, sou natural aqui de Sorocaba. É, cara, sempre joguei futebol, acho que o Thiago lembra, na escola a gente jogava, a gente se conhece desde a segunda série, mais ou menos. E futebol sempre teve ali, educação física e futebol. Educação física pra gente era futebol, então a gente só jogava futebol e um pouquinho de handebol, que é a área do Thiago, não é minha. E aí, com o passar dos anos, eu fui jogando, comecei a jogar futsal, comecei a jogar campo e comecei a perceber que tinha capacidade e poderia chegar a talvez ser profissional, uma coisa que eu gostava, mas não tinha muita certeza se eu queria realmente ser um profissional disso, viver disso. E aí, com o passar do tempo, você vai se aperfeiçoando, você vai se desafiando, você vai superando as coisas e acaba vendo, não, eu gosto disso. Eu quero continuar nesse caminho. E aí, em 2005, eu tive minha primeira experiência internacional, que fui para os Estados Unidos, fui para o Real Salt Lake, em Utah. Fui o primeiro brasileiro que foi para lá no time. Eu cheguei, eu saí daqui, não jogava, assim, não era conhecido, nunca, não fui conhecido aqui no Brasil. E fui o primeiro brasileiro que chegou lá, com televisão, um monte de coisa, assim. E aí você fica, nossa, é uma realidade totalmente diferente para o menino que jogava em Sorocaba e no interior de São Paulo, não jogava em âmbito nacional. E aí de lá para cá eu nunca mais voltei para o Brasil, né? Só venho de férias, minha família toda daqui. Eu sempre tô só nesses momentos no Brasil. Passei aí República Tcheca, Polônia, putz, Hungria, foram alguns momentos de superação, como eu vou dizer, escutando aqui meu filho chorando, que é normal de quem tem filho, Faz acontece parte, faz sempre. parte. É isso mesmo. E aí, cara, passei algumas dificuldades, superei, a família me ajudou muito. Hoje em dia eu entendo mais o que o esporte representa na vida, tanto do atleta com a sua família e o que a gente representa para as pessoas que nos assistem, que eu acho que é o mais importante. Muitas vezes a gente não tem noção do que a gente representa para uma criança, para um pai de família, esse tipo de coisa. Então, hoje em dia tem que tomar muito cuidado com as coisas que você faz, porque gosto muito de ser exemplo para quem está assistindo, para quem está vendo. Que legal, Dan. Eu fico muito contente e assim, a gente vê todo o esforço, né, que é um esforço gigantesco. Quem olha, né, e fala, poxa, um jogador profissional, o cara tá lá e aí vai jogar uma, duas vezes por semana, enfim, ele vai acabar tendo aí a sua tarefa ali, é algo tranquilo, e não é bem assim, né? É algo bem Não, né, complicado. pô? E aí eu queria só uma questão de curiosidade também, sabe, Dan? Como é que foi essa adaptação com a língua? Você saiu daqui sabendo falar alguma outra língua? Porque acho que isso gera uma adaptação para a equipe ali absurda, né? Sim, esse é um ponto que teoricamente fui um pouco privilegiado porque eu estudei inglês aqui em Sorocaba antes de sair. Acho que uns 2 anos antes de eu sair. Eu nem era uma ideia sair do Brasil, não sabia que isso ia acontecer, mas era porque eu tinha visto a possibilidade de fazer um curso de inglês e eu fiz. E quando eu fui para os Estados Unidos, isso já me ajudou muito mais. E depois eu fui para a Polônia, que é uma língua completamente diferente. Não era todo mundo Nossa. na Europa em 2005, 2006 que falavam inglês, outra língua, ou você aprende polonês, ou é um pouco difícil para se comunicar. Mas eu já conseguia resolver as coisas porque eu falava inglês da minha maneira, mais perto de vários que não falavam, eu conseguia me destacar para ajudar. E eu sempre tive isso de ajudar. Então, quando você ajuda, você acaba aprendendo melhor, você se comunica melhor. E aí eu fui aprendendo algumas línguas no passar desses anos. Acabava sendo universal primeiro, né? O inglês, e depois daí você ia se adaptando, né? Vou me Qual que foi adaptando com a a língua. língua a mais difícil que você não entendia nada? O Tinha polonês foi alguma, hein? o primeiro país que eu fui, que é a Polônia, eu não entendia nada. Eles falavam para mim, estavam falando chinês. Não fazia ideia se estavam me xingando, me elogiando, não fazia ideia. Mas aí eu entendi o inglês, a gente tinha um tradutor também. Bom frisar que a gente sempre tinha tradutores. O russo,
que eu passei 4 anos em países de língua russa, então no começo eu já não entendia muito, e minha esposa colocou húngaro. O húngaro é uma Aí, língua ó. que eu tenho dificuldade, não consigo dominar, acho que é a língua mais difícil. O russo eu consegui falar, desenvolver, resolvi as coisas tudo em russo, tenho comunicação em russo. Francês já tive um pouco mais de facilidade, espanhol, né? O português é nosso mesmo. Então, sabe, o russo e o húngaro foram mais difíceis, mas o húngaro disparado, a língua mais difícil. Legal, meu, legal, show de bola. Aí, ó, domina tudo. E eu acredito mesmo, porque, poxa, são tantos anos, né, com essa vivência e é algo assim fantástico. Ô Dan, fala um pouquinho para a galera que tá assistindo aí, como é que foi essa adaptação ao jogo em si? Tinha algo de muito diferente? O que que você vê hoje, né, lá na sua equipe hoje, e o que que você via há alguns anos atrás? Como é que foi essa evolução do futebol como um todo? Ah, tem uma diferença muito grande. Eu saí aqui de Sorocaba, do Brasil, né? A gente é muito um país muito técnico, a gente é muito habilidoso, a gente resolve às vezes as coisas muito na habilidade, no talento individual. Se espera muito do talento individual para resolver uma situação, um jogo. Na Europa não, é uma coisa mais coletiva. Então o talento individual sobressai, mas o coletivo é muito forte, muito importante. Você tem que ser muito disciplinado. E essa disciplina eu aprendi desde que eu saí daqui. Então eu fui praticamente lapidado no modelo europeu de futebol já desde os meus 19, 18, 19 anos, que foi quando eu saí daqui. Então eu tenho talvez um entendimento tático pouco mais avançado, entendo a técnica por ser brasileiro, por ter jogado futebol na rua, que é uma coisa que fora não tem. Então, a evolução física. Uma evolução física é absurda, a evolução física de 2006, 2007, 2008, estive fora e hoje em dia. Hoje em dia os jogadores são muito, muito, muito mais atletas e muito mais profissionais. Quem não está nesse meio começa a perder espaço e não consegue. Não sei se fui Eu acho que não sei se fui eu, voltamos. se foi você. Acho que voltou. Não sei se fui eu, se foi você. Pera aí, deixa eu ver se eu. Deixa eu ver se entrou. A galera tá me vendo aí? Minha diretora tá me vendo aí? Não? Voltou? Voltei. Aí, acho que eu voltei. Todo mundo tá me vendo? Beleza? Todo mundo me vendo aí? Tranquilo, tranquilo. Beleza, show. Valeu, Anderson. Galera aí. Eric, Aline. Deixa eu chamar o Danilo aqui de volta. Aí, beleza. Show. Deixa eu ver aqui. Peraí, peraí. Só achar o Danilo aqui de volta. A gente já volta a bater o papo a ele aqui, ó. Aí. Acho que agora vai. Deixa eu conectar. Agora acho que foi. Agora foi, acho que era a minha internet, eu mudei a posição da residência. Imagina, imagina. Fique em paz. Meu, sensacional. E eu acho que essa é uma visão que a gente também tem, né? A gente gosta muito de acompanhar o futebol como um todo e a evolução do jogo em si é outro, né? Eu acho que de quando você começou a jogar aqui em Sorocaba, por exemplo, para o que você joga hoje, para a modalidade que você joga, pratica Uhum, hoje, sim, é outra modalidade, né? Ô, é outra. Dan, fala uma coisa, dentro dessas suas experiências, né? é, Teve alguma situação que você passou aí
e que foi diferente ou engraçado? Eu sei que você já jogou com caras conhecidos aí, que a galera conhece. Conta um pouquinho dessas histórias aí, por favor. Cara, a gente tive histórias para um livro. Posso falar para você que tive histórias para um livro. Eu vou até pensar depois da carreira se eu não escrevo alguma coisa assim curta para contar meio rápido as histórias. Mas tive histórias tanto boas quanto negativas. Um ponto que já aconteceu fora, e algumas vezes, foi em questão de racismo. Tive diversos casos. Acho na Polônia, logo no primeiro ano, que poderia ter sido uma coisa que poderia ter traumatizado, mas encarei de uma maneira boa, firme, tenho a minha posição sobre isso. Esperei, levo, entendo. Acredito que nós, jogadores, deveríamos nos expor mais em relação a esse tema, para termos uma punição, para acabar isso no futebol e na sociedade. A Polônia em si foi onde você sentiu mais isso? Sim, foi a primeira vez, cara. Teoricamente, eu não passava isso aqui no Brasil. Sim. E aí você vai num país que as pessoas te olham diferente, às vezes comentam, fazem gestos que você fala, não sei, estranho. Então, antigamente eu não entendia muito bem como funcionava. Hoje em dia, talvez a minha reação tivesse sido diferente do que eu tive no passado. Mas foram alguns casos que aconteceram, superei, não me menosprezou, não me senti magoado, tentei entender como funcionava a cabeça das pessoas. Esse é um ponto negativo, mas vamos falar de coisas boas. Coisas Não, boas, mas cara. assim, ó, só antes de você pontuar, acho que é bacana essa sua atitude, né? Porque eu acho que é uma situação que não só há anos atrás, mas hoje em dia é inadmissível, né? Esse posicionamento, e a gente sabe que em alguns países realmente isso aí ainda é cultural, né? De algumas facções, digamos assim, até, né? Algumas regiões no interior as pessoas acabam acabam sendo racistas, ou às vezes isso você tem que entender, porque tem pessoas que realmente nunca viram negros na vida. No interior de alguns países, eles nunca viram negros na vida. E aí eles se sentem, ficam olhando. Então, eu com esse tempo todo fora, eu consigo reconhecer quando a pessoa tem um ato racista ou a pessoa simplesmente é curiosa. Porque muitas vezes, por exemplo, no Cazaquistão, eu tive um fato que um carro passou e gritou, o cara desceu do carro e falou, posso tirar uma foto com você? E aí eu peguei e falei assim, por que você quer tirar uma foto comigo? Normalmente é por causa do clube. Ah, porque você é negro. Aí eu falei assim, ah, porque eu sou negro. Caramba! E você quer fazer o que com a minha foto? Você quer mostrar para seus amigos? E aí, como eu fiquei um pouco incomodado, o motorista, acho que o amigo dele, reconheceu e me chamou pelo nome. E aí, se ele me chamou pelo nome, reconheceu por causa do futebol. E aí ele falou assim, não, não liga. Ele tá um pouco alterado, talvez ter bebido, alguma coisa assim. Caramba, Eu Dan. levei um pouco mais na esportiva e lá, ah, não, tranquilo, tira uma foto com ele. Mas fala pra ele que é feio. Ele queria ficar mostrando pros amigos que tem um negro na cidade. E acabou passando. E aí Caraca, eu né? já reconheço um pouco mais, mas não é a bala, tem meu posicionamento e ponto. E aí a gente passa por alguns fatos. Pô, eu joguei com o Gattuso, cara. O Gattuso é campeão de tudo que a gente possa esperar no Caraca, velho. futebol, cara. Ganhou Copa do Mundo, ganhou Champions League, ganhou tudo que podia. E esses Gat- caras no extracampo? De boa? O cara. Fenomenais. O Amaral, que é um fenômeno conhecido aqui em Sorocaba, conhecido em Sorocaba, no Brasil, é um cara que ainda sou próximo, a gente jogou em 2006 junto, a gente continua, se fala de vez em quando até hoje. Cara, são caras fantásticos, humildes, que você aprende muita coisa. Você tem que tirar lições do dia a dia desses caras. O Amaral é um cara sempre sorridente, um cara que está sempre positivo, independente das dificuldades. Isso é uma coisa que você tem que levar para a vida, ser sempre positivo. E o Gattuso é um cara que trabalha 150% todos os dias, em todos os treinamentos, independente do que seja. Ele treina 150% e joga 150%. Ele no treino é aquilo que ele mostra dentro de campo mesmo. É aquilo que a gente via, quem acompanhou um pouco mais do Gattuso, quem não conhece, talvez procure um pouco saber dele, explosivo, de brigar, Absurdo, né? de bater.
é aquilo, no treino, eu brinco assim, que eu dei duas canetas nele, assim, passei a bola no meio das pernas deles uma vez, e aí ele falou, Dani, Dani! E aí eu falei assim, solo una, falou alguma coisa, ele fala um pouco de espanhol com português, assim, e eu dei risada, e o amigo meu, Aislan, brasileiro, falou isso na Suíça, cuidado que ele vai te pegar. Aí eu falei, ah, não tem problema, né? Eu dei outra, ele pegou meu tornozelo, eu fiquei 3 semanas com o tornozelo inchado sem treinar. Aí ele falou, eu avisei, mas muito gente boa, fora de campo fantástico, um cara muito, muito legal, conhecia a família, os filhos, então Que tivemos legal. uma relação muito boa, assim, cara, eu joguei com bastante jogadores que jogaram na Juventus, na Itália, jogadores de algumas seleções, tipo de Bulgária, de seleções africanas, pô, cara, joguei com bastante cara, assim, de nível internacional. Ô Dan, deixa eu aproveitar só aqui uma pergunta do Heitor. O Heitor perguntou assim, Assim, Danilo, além da dificuldade da língua e do futebol ser diferente na Europa, é mais fácil ser jogador na Europa do que no Brasil? eu acho que a dificuldade vai existir sempre, independente do país. A dedicação conta muito. A competitividade talvez na Europa seja um pouco menos, né? Porque opa, aqui no Brasil é bem puxado. Aqui é bem Quantidade de competitivo. jogos Quantidade de acaba jogos, sendo diferente lá também, Dan? sim, temos menos jogos, né? A Europa tem menos jogos, dependendo da liga que você joga. Se você não está em Liga dos Campeões, campeonatos internacionais, sim, tem menos jogos. Por exemplo, aqui, quem joga todos os jogos, acho que no final de uma temporada joga 60 e quase 70 jogos no ano. É muita coisa. No campeonato europeu, time, por exemplo, na Inglaterra, chegamos aí aos 40, 45. É uma diferença grande que tem. Entre ser profissional lá e ser aqui, eu acho que talvez na Europa, dependendo do país, porque alguns países são pequenos, o Brasil é muito grande. Aqui em toda esquina, se você olhar um futebol de quadra na rua, tem alguém ali que você fala, pode ser jogador. Dá para trabalhar para ser jogador. Na Europa não é assim. Então, se você já tem um talento na Europa, você tem uma larga vantagem. Talvez seja um pouco mais fácil. Não quer dizer que você sair do Brasil jovem, você vai chegar lá e vai ter sucesso. Porque você tem, talvez no campo, você seja um destaque. Mas a sua vida pessoal, durante, durante os anos, o tempo que você passa fora, ela influencia. Você não está perto da sua família, você não está perto dos seus amigos, você está vivendo em outro país, ou outra cultura, você acaba estando distante de tudo que te deixa confortável no Brasil para estar em uma certa dificuldade lá numa adaptação lá. É uma adaptação muito grande fora do campo. No campo a gente consegue se adaptar jogando, treinando todo dia, mas fora de campo é o que pega mais para as pessoas. Legal. Para o jovem principalmente que sai com 18 anos, 19, eu saí com 18 anos do Brasil. Show. Ô Dan, deixa eu te perguntar uma coisa. Danilo já jogou em algumas equipes aí, fez gol de título, e o cara, pô, a torcida. Eu vejo os seus lances aí, depois para quem ainda não acompanha o Danilo, por favor, siga lá o Danilo. Tem vários lances dele. Meu, tem um lance que você pega da esquerda aqui, você traz pro meio. Meu, você mete um chute, pelo amor, viu? E o Foi que na que. Rússia. Foi na Rússia aquele gol? Foi na Rússia, foi na Rússia. Animal. E essa relação com a torcida das equipes que você jogou aí, teve a experiência de tal, o que você sentia? Porque o futebol aqui é absurdo, né? Uma loucura. O time do bairro, a galera vai com. Como é que é isso profissionalmente lá para a cidade, muitas vezes, né? Você jogou em algumas cidades específicas. Como é que era essa relação com a torcida? Bom, a relação é sempre legal a partir do momento que você, obviamente, mostra o serviço dentro de campo, você começa a fazer gol, você começa a performar Tá bem. jogando bem, é isso? Sim, você tá jogando bem, não muda muita coisa. Você tá jogando bem, todo mundo te ama. Se você vai mal, já começa a aumentar as críticas, você escuta o aplauso e uma vaiazinha ali no fundo. Então,
não é muito diferente. A paixão é a mesma coisa, talvez os estádios sejam menos lotados que no Brasil, porque aqui no Brasil é uma loucura por causa de futebol, as pessoas respiram, vivem futebol o tempo inteiro. Mas eu tive relações muito boas na Ucrânia, que era uma cidade pequena, era próxima de Donetsk. Não era pequena, era uma cidade grande, mas é afastada da capital. Mas tinha uma torcida que eu tenho uma boa relação até hoje, sempre recebo mensagens. Na Hungria, que a gente acabou disputando a final da Copa no ano passado, que eu passei 4 temporadas, eu tenho uma relação muito boa. Sou amigo de muitos torcedores, por exemplo, da torcida organizada, que é menos problemática que a daqui. Não posso dizer assim, que as daqui. Diferente. Diferente. Então eu tenho uma relação muito boa é, com as torcidas. Nas cidades, vou passar uma experiência muito boa. Eu passei na Tailândia, quando eu fui para Tailândia a primeira vez. E eu tive no clube que foi campeão de tudo, jogou 6 campeonatos, tinha ganhado 5. Eu acabei chegando, a apresentação do time com jogadores novos, tinha 70 mil pessoas na frente do palco, era muita gente, era tipo um show da virada, e aí teve apresentação, e a gente acabou tendo que dançar, né, entrar na cultura do país. E aí, ao passar dos dias, a cidade inteira utiliza a roupa do clube. Você vai na farmácia, os farmacêuticos utilizam a roupa do clube. É a camiseta do clube azul, estampada, em todos os Respiram lugares. futebol lá. É, exatamente, 24 horas por dia você fica vendo o seu uniforme de jogo em todos os lugares que você vai. Você vai no restaurante, o cara que trabalha no restaurante, se ele tá com o avental, mas você vê por baixo que é a camiseta do clube. Você fala assim, nossa, é muito louco. As pessoas pedem autógrafo, tiram fotos, as crianças são apaixonadas pelos jogadores. E é uma relação, assim, legal, é gratificante. Eu procuro sempre dar um pouco de atenção para as crianças, principalmente, porque hoje em dia eu tenho filhos e entendo um pouco mais, porque às vezes você fala com 10 crianças e não fala com uma, essa criança fica com aquilo, né? A criança guarda muito como você trata elas, então, como eu posso dizer, é importante você dar essa atenção, vai, para todo mundo. Legal, Dan. Legal. Deixa eu te perguntar uma outra coisa Mano, que veio agora também. Você falou das diferenças aí do jogo em si e também do jogo do Brasil, do jogo da Europa. Fala-se muito, e daí eu, como alguém da educação física, né? Fala-se muito da preparação física, que é muito diferente na Europa. Eles falam que os brasileiros acabam fazendo um trabalho, não diria melhor, mas um trabalho mais fiel para a parte física. Como é que é essa parte física lá? Vocês têm toda a estrutura? Tem treino todo dia? Como é que é essa rotina aí? a rotina, então. Em relação ao treino físico, hoje em dia já está ficando bem nivelado, tanto no Brasil quanto na Europa. Não adianta você ter a técnica se você não tem a parte física em ordem. O condicionamento. Se você não estiver forte das pernas, não estiver bem com o pulmão, o corpo legal, você não consegue performar bem, independente da sua técnica. Em alguns momentos você vai sobressair pela qualidade técnica, mas no geral você vai estar sempre no mesmo nível ou abaixo dos outros. Os treinamentos, como eu disse, hoje em dia estão ficando mais parecidos, estão se nivelando. A rotina nossa normalmente são sempre um treino na semana, Europa. Falando de Europa, porque eu passei em Europa, Ásia e tudo mais, mas falando de Europa, um treino por dia, na média de 2 horas. Você chega antes no período da manhã, normalmente a gente treinava. Você chega no período da manhã, você toma seu café, ou em casa, ou às vezes no clube, porque a gente tinha toda essa estrutura, tomava café no clube. A reunião ali no vestiário, alguma coisa, academia, normalmente a prevenção de para lesão, né? A gente passava ali 30 minutos, individual ou com preparador físico, 30, 40 minutos antes de ir para o campo. E aí tem o período que a gente vai para o campo, e aí passa ali mais 1 hora e meia, ali, trabalho intenso da parte de cardio. Isso no começo da semana, que é um pouco mais puxado, porque quanto mais perto do jogo, a carga de treinamento tem que ser menor. Então, aí a gente trabalha ali um período legal de 1 hora e meia, vamos contar, entre 1 hora e 1 hora e meia no campo.
Alguns jogadores gostam de fazer um treino extra depois, que é uma finalização, um cabeceio, alguma coisa que você sinta uma certa deficiência. Você faz um pouco. Pós-treino, diretamente, temos banheira de água fria, sauna, massagem, tratamento de alguma dorzinha que a gente tem, alongamento, esse tipo de coisa. E aí é mais cada um sabe do seu corpo hoje em dia, então se encerra por aí. Almoço, tá todo mundo liberado antes do almoço, almoça no clube ou fora, depende muito dos regulamentos do clube, o regulamento dos jogadores no vestiário junto com o capitão, e todo mundo liberado. Alguns jogadores fazem um treino extra no período da tarde. Ah, eu tenho deficiência, eu acho que meu core tem que melhorar. Faz um trabalho extra com o preparador físico. Hoje em dia, acho que a maioria dos jogadores tem um personal, tem sempre um Legal. acompanhamento extra para o período da tarde ou à noite. Eu tenho que fazer um trabalho, um nutricionista. Alguns lugares realmente não tem nutricionista. Eu passei em diversos clubes. Ah, tem que ser sempre profissional. Não, não tem. Porque muitos clubes não têm nutricionista. Ah, você tem que comer legal, você tem que estar bem, o jogador tem que comer de uma maneira que ele não esteja obeso, que ele esteja forte, que ele aguente o ritmo do jogo, os 90 minutos. Então você meio que vai aprendendo o que é bom para você, o que você come, que vitamina que você toma. Você sabe como que tem que ser o seu pré-jogo ali, o dia antes, que é a concentração. Eu já sei que os 2 dias antes eu tenho que dormir bem, ter uma noite legal de sono, ter que me alimentar bem, comer uma pasta, comer um frango, comer legal, não posso estar muito cheio, então é como eu me sinto. Mas alguns jogadores precisam comer muito no almoço para jogar 6:30 da tarde e 7 horas. No meu caso, é impossível. Eu me sinto muito pesado na hora do aquecimento, parece que o corpo não vai. Legal, legal. Fala um pouquinho dessa transição para os países. Eu sei que vocês fazem as questões contratuais e como é que é esse bastidor aí, né? Até o pessoal perguntou aqui quem é que te levou lá para os Emirados Árabes e para o Catar, né? Como é que foi esse bastidor aí? Esse daqui é Futebol Brasil, é João Marcelo o nome dele. Ele, na verdade, é meu empresário. Ele é Ele o tá aí. cara. Ele que é o cara que tá fazendo. Ele, em 2016, me levou para os Emirados Árabes, para Dubai, Que né? legal, velho. E ele tá dando risada aqui, porque eu tenho certeza que ele tava esperando a gente tocar no assunto, mas foi ele que me levou para Dubai, para os Emirados Árabes. Uma pessoa super correta. Me encontrou nos vídeos online, pesquisando jogadores que estavam livres, e ele tinha o pedido de um clube, de um diretor, de um presidente, de um atacante, com as minhas características. Entrar em contato com ele, ele acabou descobrindo que eu estava livre, estava me desvinculando de um contrato, e aí a gente entrou nesse processo de negociação. Normalmente, os clubes sempre, ao final da temporada, eles têm uma ideia das posições mais carentes, das posições que estão em termos de contrato, quem eles pretendem contratar de acordo com o novo treinador. E aí eles começam a fazer uma busca, eles têm scout, analista de desempenho que acompanha outras ligas, quem se destaca em outras ligas dessa maneira. E nesse processo, bom, normalmente se seleciona 5, 10, 20 jogadores, que é passado por um treinador que filtra tudo isso. Ó, essa característica me serve. Entramos depois na parte de contrato, o tempo de contrato, até chegar nos valores, jogador, se tem interesse, se não, o clube quer vender, o jogador vai ficar livre, e no final a gente acaba mudando. Eu mudei bastante de país. Eu tive diversas transferências dessa, foi sempre para melhor, sempre para uma coisa melhor. Tem, Legal. tem seus prós e contras de mudar muitas vezes de país, mas eu falei, eu já citei em algumas outras entrevistas que eu me considero abençoado por ter passado em diversos países, jogado em todos, feito gol em, acho que em todos os países, não deixei nenhum país para trás, fiz gol em todos os países. Legal. Tipo, me adaptar em todos os países. Conheci muitos países, acho que são 35 países que eu passei ao longo desses. Caramba, Que, velho.
passei um dia, 2 dias, mas conta. Se você entrou no país, Sim. já Pô, conta. 35 países dá pra eu você ter conto. aquele quadro de que você vai raspando os países assim, ó. Vixe, você já tá completando já. Já dou uma raspada boa em países, assim. Queria eu falar todas as línguas, né? Aí já facilitava. Imagina. Então, daí esse mais ou menos o processo da negociação. Aqui agora acabou de mandar uma mensagem aqui, o Rolander, ele é um atacante que jogou comigo na Hungria, joga na Suíça agora. Ele é sérvio, um fenômeno de jogador, quem puder procurar aí para saber também. João Marcelo, meu empresário, pode olhar para ele aí, que é jogador nosso. É o Brincadeira. cara. É um carinha também que faz gol, gosta de fazer gol. Bom, legal. Em relação a. Qual que era a pergunta agora? Que eu passei dela. Não, não, eu acho que é isso mesmo, Dan. Era Deixa eu mais sobre as perguntar. transferências, né? É das transferências, desse bastidor aí todo, né? É, Deixa eu te fazer uma pergunta e aí, assim, vamos lá. fica à vontade para responder ou não, tá? Mas, Vamos assim, lá. você fez sua carreira toda fora do Brasil, né? Praticamente. Nunca houve nenhum interesse de algum clube aqui no Brasil? Por que essa preferência? É só o financeiro? É só a questão da localização também? Como é que é essa questão aí para você? Sim, já tive. Essa fala por conta do corona. Tá. Eu já tive, sim, propostas do Brasil. Já tive bem próximo. Tivemos algumas conversas com o Grêmio, Ponte Preta, Criciúma, Figueirense, algumas situações. Muitas delas ocorreram em momentos que eu estava muito bem fora e eu tinha contratos longos. Então aí já gera uma multa de uma transferência, uma Tá, multa, paga, não paga, e aí acabou que eu continuei onde eu estava. Tive muita vontade de voltar, estar mais perto, estar mais próximo à família, amigos e tudo mais, mas todo mundo sabe a instabilidade que é o futebol brasileiro. Se não são em clubes grandes, que você é preso a contratos longos, você tem uma certa instabilidade. E na Europa, normalmente, você tem uma certa estabilidade, você está mais seguro, são aqueles 3 anos, eu vou trabalhar para tá assim. E, cara, não me arrependo. Fui completamente feliz, estou completamente feliz, né? Com a carreira que eu fiz fora, com essa história fora, bonita, não posso, não posso reclamar. Gostaria, sim, de voltar, talvez para o Brasil, nem que eu jogue aqui 6 meses, mas sabe, essa sensação de, pelo menos de legal, de me estar por xingarem em aqui. português. Não, me xingarem em português. Eu fico brincando, nunca tomei um xingo em português. Nunca? Ah, o pessoal não me xinga. Legal. Ô, Dan, deixa eu te perguntar uma coisa, e daí tocar no assunto que a Elaine levantou aí. Como é que Uhum. foi? Você estava lá no Catar quando começou a questão da pandemia? Como é que foi? Paralisaram os campeonatos lá de pronto? Como é que foi isso? Ah, um detalhe também, se você puder falar. O Manda. Catar é bonito mesmo? É legal lá? Vamos começar por aí. O Catar é lindo, maravilhoso. Que Diz que é lugar, animal. que lugar bonito. Eles investem muito. A estrutura do país. Eu costumo dizer que é um país em obra, né? Por causa da Copa. Então eles fazem de tudo. Prédio com formato de 2022. São coisas assim que você fala, meu Deus. Eu tive a oportunidade de assistir o Mundial de Clubes. O Mundial você Do, estava lá, né? eu estava lá nos jogos, assisti o Liverpool, Monterrey, o Flamengo, assisti tudo lá. É uma estrutura, pelo calor, você sente calor lá fora, porque é tudo com ar-condicionado, refrigerado, então é muito bom, realmente é muito bom o sistema, o transporte, o aeroporto acho que foi considerado o melhor do mundo ou o segundo melhor do mundo, absurdo, muito bonito, muito limpo, organizado, é um país que tudo funciona, criminalidade -1, você pode deixar o carro ligado, descer, andar 10 quilômetros e voltar, seu carro tá lá ligado, parado no mesmo lugar. Ninguém mexeu em nada. Caramba, Não é né? Outra poluído. cultura. É um país realmente lindíssimo. Qual que era a outra pergunta? Ó, a esposa falou que quer voltar pra lá, ó. A E minha eu esposa, ela é apaixonada. tô sentindo uma pressão aí, hein? É apaixonada pelo Catar. Ela é apaixonada pelo Catar.
E aí, E aí voltando a pergunta do Covid, como é que foi do essa Covid. situação aí da parada? Começou que a gente tava lá, tava treinando, tava voltando de lesão. E aí, na parte da manhã, eu já sabia que tinha alguns casos, a gente tava entre 10, 15, 20 casos. Isso na parte da manhã. E aí, no final do dia, isso foi uma quinta-feira, acho que mais ou menos dia 12 de março, 250 casos. De 22 casos para 250. E eu tenho um filho de 9 meses, num país pequenininho daquele, que começa a aumentar o número de casos muito rápido. Caramba, velho. Bom, cheguei, conversei com o médico do clube, ele falou, temos bastante casos, provavelmente vai aumentar o número de casos. O que a gente vai fazer? Conversei com a minha esposa, falei assim, olha, vai pro Brasil. Antes aqui em Sorocaba, né, com a família, tudo Pelo menos próximo, tá próximo aí, tô né? aqui do que lá, que é um país pequeno. O Catar, não sei se todo mundo sabe, mas é um país minúsculo, tem 4 milhões de habitantes, só 400 mil são catares, o resto é tudo estrangeiro de tudo que é canto do mundo. Então você imagina que se é um vírus que está andando para todo lugar, lá Tá provavelmente vai andando chegar. bem, né? Está andando bem, e como tem 4 milhões de habitantes, mas, é 4 milhões. Mas se concentra todo mundo na mesma área. Então, eu costumo brincar que o Catar, o país Catar, é do tamanho de Sorocaba. E aí, pessoal, Porque é mentira. Eu onde falei, o pessoal convive ali, é onde o onde pessoal eles. convive é toda a mesma área. E aí, tivemos a decisão, pô, vamos para o Brasil, não vamos? Tivemos algumas reuniões, eu falei, vocês vão primeiro, nem que eu vá uma semana depois, mas eu vou, não vou Não. ficar sozinho aqui no Catar. E aí, acabou que eu tive uma reunião com o clube, eu acabei tendo essa dispensa, um dia antes deles viajarem, e acabou que no dia que a gente estava tendo a reunião para saber se eu viria para o Brasil ou não viria, anunciou na televisão que a liga, a federação cancelaria todos os jogos, treinos, todas as atividades esportivas no país. Calhou, vim para o Brasil e desde então, a cada 15 dias, prorroga. Hoje mesmo prorrogou até dia 30, Caramba, lá também tá tudo parado. tudo É parado, o, só é que o Dória, o governador lá também ou não? não parece, né? Então, e lá tá tudo parado, só que lá eles já testaram mais de 150 mil pessoas, Tá. bastante para o Na Qatar, 150 testagem. razoável, mas tá testando muita gente. Meus amigos estão lá ainda. Falei, tá testando muita gente, muita gente. Eles não estavam obrigando o uso da máscara, né, na rua. Tá. Ontem saiu uma notificação do governo que agora é obrigatório, todo mundo de máscara, igual aqui. Agora tá igual. E sem previsão de volta, sem previsão de que vai acontecer. E aí, sem ideia de como isso vai ser, né? As informações ainda são de paralisação a cada 15 dias, é A isso? cada 15 dias. Alguns lugares na Europa já voltam a jogar nas próximas semanas, mas no Catar ainda não. Então, nos próximos 15 dias. E normalmente a liga acabaria nos próximos 15 dias. Entendi. Já estava E num aí término já faltavam 5 jogos pra gente. E aí agora a gente não sabe o que vai acontecer, se vamos terminar os 5 jogos, o que vai acontecer. O posicionamento da federação lá é de não tem nada de voltar ainda, não falou-se nada. Nenhuma definição de federação, a cada semana prorroga os 15 dias, algumas normas da FIFA, porque são decisões muito complexas, que abrangem muitos clubes, abrangem muitas ligas, muitos interesses, então é difícil ter um posicionamento concreto. Jogadores que estão em termos de contrato, por exemplo, quem acaba o contrato agora é dia 30 e está parado, faltam 5 jogos. Segundo a FIFA, o contrato dos jogadores pode acabar quando a liga acaba. Então, ok, Caramba, daí tem que se esperar o posicionamento lá para daí temos o finalizá-lo. posicionamento para saber, isso implica financeiramente também. Então, é um debate bem complexo e eu acredito que não vai se resolver tão cedo. Se você é assim, ó, vou fazer uma pergunta para você, porque a gente tem Vamos lá. visto, né, essa situação da pandemia. Eu falo que nem o cara mais pessimista do mundo poderia imaginar uma situação Uhum. dessa, né? Você, enquanto jogador de futebol, se sente confortável para o pós-pandemia? Porque assim, a gente sabe que
as situações, elas não vão, o vírus em si, ele não vai sumir do dia para a noite, né? Vamos Então, conviver com assim, ele. como é que é isso para você? Se os caras falassem assim, ó, volta esse final de semana, volta o campeonato, e aí? Não, honestamente, seguro não me sinto nem um pouco seguro. Já não me sinto seguro que eu já estou no Brasil. Já começa por aí. Já vim para o Brasil, e pelo menos aqui não tá fácil, mas eu estou em casa. Me Sim. sinto mais tranquilo. Se tivesse que voltar, eu seria contra. Nesse exato momento, eu seria contra. O importante agora é a saúde de todos, o bem-estar de todos. E depois vamos pensar no futebol. Até porque eu acho que o futebol acho que é uma das últimas coisas que tem que voltar. Tá. A gente tem Temos muitas visto, coisas. a gente tem visto aí, né, questão de esporte. Eu acho que a Espanha, em algumas cidades, liberou tênis. O próprio UFC, né, voltou aí, os caras lutando lá, cara de máscara, enfim. Eu acho que é uma situação bem complicada, né? Complicado, mas. Ah, E aí a gente entra num porém, temos alguns países, por exemplo, a Hungria mesmo, em Budapeste, eu tenho os meus amigos lá, é, começaram a jogar amistosos ontem, foi testado todo mundo, aquele monte de teste. No país, segundo a Globo, são 3.000 casos, poucas mortes e tudo mais. E aí, todos os jogadores testados, ninguém com positivo, ambas equipes segue o jogo. começaram a jogar e dia 23 a liga começa oficialmente, jogos oficiais. Obviamente, portão fechado, tem todas as suas Os regras, cuidados ali, os né? cuidados necessários, mas volta agora, a Alemanha nas próximas semanas. Mas você pensa assim, cara, em alguns lugares já as coisas estão voltando. Então, pra gente chega a ser uma luz no fim do túnel, né? Então, aqui tá tudo parado, mas a gente sabe que uma hora vai passar. Se aconteceu lá em outros países primeiro, aqui vai melhorar. Só precisamos ter paciência, É. sermos mais educados, né? É uma questão de Mais educação, né? A Elaine educação. falava hoje para mim mesmo, ela comentou e é verdade, né? É uma questão de pensar também no próximo, né? Nessa educação, que talvez ainda não chegamos nesse nível. Uhum. Odan, deixa eu te falar uma coisa. A Elaine até perguntou aqui, saudade dos jogos, estádios e das risadas ao longo da semana que o futebol proporciona. Para quem é do esporte, né, acho que o Muito. extracampo é a Cara, cereja do bolo ali, né? sim, a gente sente muita falta das brincadeiras aí que a gente tem pós-treino, durante o treinamento mesmo, né? Que nem sempre a gente tá sério, a semana inteira é impossível, então a gente tá sempre brincando, de respirar, de estar na grama, né? Eu falo assim que, pô, senti o cheiro da grama, não tô sentindo mais o cheiro da grama, é, faz falta, aquela adrenalina, e eu já tô ficando um pouco mais velho, então eu penso bastante no pós-futebol, né? Que eu vou fazer, isso e aquilo. Legal. É uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer minha esposa colocou louco de saudade. Né? Ela que me aguenta, né? Obrigado, amor, pela paciência de me aguentar, né? Que a gente fica meio insuportável, meio entediado. Eu que muito ativo de estar Tá sempre sempre. treinando, tô sempre jogando aquela adrenalina. E a adrenalina, pra mim, sai ou no treinamento ou no jogo, né? Que a gente extravasa, põe tudo pra fora, tudo que a gente treinou. Então, cara, tô sentindo uma falta imensa de estar trabalhando. E pós-futebol, o cheiro de vestiário. Eu costumo falar, pô, aquele cheiro de chuteira velha lá, e não sei o quê. O pior é que faz falta, a gente não sente. E aí fala assim, nossa, tá faltando alguma coisa no meu dia. É coisa do futebol mesmo, que tá na veia. Eu tô fazendo isso a vida inteira. Não tenha dúvida. Ô, Dan, fala pra mim, como é que foi essa transição da sua família aí pra lá, né? Vocês casaram em 2013, é isso? E 2013 aí, que a gente casou. e aí ela foi pra lá, daí as crianças, como é que foi essa transição com a família em si? Sempre acreditei que para dar certo a gente tem que estar próximo, né? É praticamente impossível um casamento à distância, obviamente em determinadas situações. Mas no meu caso, ela tinha que estar comigo, ela
eu tinha um sonho, tinha um projeto, um plano, né, de carreira, de vida, e ela abraçou, veio para somar. A gente casou a gente tá junto desde o final de 2011, a gente casou em 2013, passamos aí Ucrânia, Rússia, aí no ano de 2015 ela engravidou, eu estava no Cazaquistão, e aí a gente, não, vamos ter filho, levei comigo, esse foi o Lucas que nasceu primeiro, né? E aí ele já foi direto para Dubai, ele nem tinha 3 meses, completou 3 meses, ele pegou o avião e foi direto. Ele não tinha RG, mas ele já tinha passaporte, cara. Aí sim, hein? Aí Já sim. foi direto. Aí chega a ser engraçado. Eu falo assim, nossa, com essa idade ele já tem mais carimbo que eu até meus 25. Outro nível, outro nível. Outro patamar que falam por aí. Mas brincadeiras à parte, levei, é um ponto extremamente essencial. É o meu ponto de equilíbrio, né? Família, você chega em casa, você tem a família, você tem seu filho. Cara, eu acho de extrema importância a família estar lá. E em momentos que eu não pude vir, eu consegui, né? Eu tinha o sonho de levar meus pais, né, para conhecer. Eu consegui levar meus pais, minha irmã foi, minha sogra, conseguiu e o pessoal todo, Que consegui legal. proporcionar em Budapeste em especial, que foi um momento que mudou um pouco a minha vida. Eu tive o sonho de voltar, porque eu joguei em 2010 até 2012, e eu voltei para lá em 2017, mesmo clube. Que legal. E, e lá foi onde mudou. Teve um momento da carreira que teve uma mudança minha pessoal, né, de entender a carreira, o que é ser atleta, o que eu queria, começou ali. E eu queria muito que meus pais conhecessem ali. E aí no ano em 2018 foram meus pais, minha sogra, foi todo mundo. E aí eu vou contar um fato que acho que eu não contei pra ninguém. Eles viajaram até lá, a Thalita já estava grávida, só que a gente não tinha contado pra ninguém. Aí eles Que chegaram no aeroporto, fui legal. buscar todo mundo no aeroporto, levei pra minha casa. A Thalita estava em casa comendo todas as unhas, porque Ninguém nem con- sabia. ela queria contar e não podia. Aí ela chegou no. A família chegou, todo mundo se abraçou, oi, 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 lá. A gente tirou uma cartinha e deu na mão da minha mãe, pediu para ela ler. E aí ela começou a ler, e falando, que a gente está muito feliz que vocês estão aqui, isso, vocês vão ser avós de novo. Nossa, uma choradeira em casa. Todo mundo chorando, a sogra que chora, pai que chora, a esposa que chora. Ai, que Que notícia boa! legal, que E aí legal. demos essa notícia, muito legal para eles, né? Muito marcante. E em seguida eles conseguiram participar de alguns jogos, foram para o estádio lá, acompanharam, levei eles nas partes turísticas, né? De Budapeste, que é uma cidade que eu amo particularmente. É muito linda. Quem não teve oportunidade de ir, que programe-se, pesquise um pouco sobre, mas fantástico. Eu sou muito suspeito para falar, mas é uma cidade Que fantástica. legal, meu, que legal. E aí eles conheceram, acabaram voltando para cá, e depois eu fui para o Catar. Mas são alguns fatos da carreira assim que são extremamente importantes. Show, show. Eu queria, para a gente partir pro fechamento aí, queria que você falasse rapidinho aí, sei que tem um projeto da Zad Story, é isso? Ou não? Zad Store Brasil, é isso mesmo. Como é que é o projeto aí? Conta um pouquinho aí. O projeto começou com a minha cunhada, que era modelo, foi modelo, atuou na Ásia, Itália, Espanha, em alguns países, e entramos em parceria com ela, moda feminina. Não sou o maior entendedor de moda feminina, obviamente, mas estou ali na administração, junto com minha esposa, com minha cunhada. É um projeto, um sonho que minha esposa tinha, a gente conseguiu realizar juntos, e estamos vendendo bastante online, estamos Sim. fechados, Tem uma loja física temos e uma loja agora física tá no na Rua online da por conta da Penha. situação. Por causa da situação, estamos online. Está andando super bem, recomendo. Depois quem quiser entrar no meu perfil e consegue seguir o Zad Store, que eu tenho ali nos posts todos. Tem alguns outros projetos relacionados mais ao futebol pós-carreira, que daí Legal. são coisas minhas mesmo, não tem a ver com a moda feminina.
que eu não, particularmente não entendo muita coisa, deixa para minha esposa com a minha cunhada. E aí, relacionado a futebol, a esporte, estou totalmente envolvido. Eu fiz faculdade de gestão e marketing, né? Que E legal, Dan. depois eu vou E isso fazer. para lá ou para cá, Fiz na Anhembi Morumbi, à distância. tá? Mas a ideia do pós-futebol é para cá ou lá? O que, que é esse Ah, pensamento? sediado aqui, voltado para lá. Que legal. Porque, vamos dizer, temos o produto aqui, que são os jogadores, e fora temos muitas oportunidades desconhecidas para muita gente. Então, é um nicho que eu gostaria de explorar. Show, show de bola, show. Ô Dan, eu, assim, de verdade, meu, me sinto honrado em poder Imagina. conversar com você. Você sabe, já falei aqui, eu rasgo elogio para você toda vez que eu falo de você. A gente fala muito, sabe? Que legal. Durante as aulas, a gente tem Uhum. uma interação grande com. E assim, não tem como. O futebol é uma ponte, principalmente nas empresas onde a gente tem a maior população de homens, né? A gente tem ali um link muito grande com o futebol. E esse é um item que a gente aborda sempre quando a gente tem a oportunidade de falar de você, a gente fala, tá? Então, Ah, se que queimar legal. sua orelha lá, você Sempre sabe o que é, queima, tá? mas que bom que é por coisa boa. Fico feliz que é por coisa boa. E Ai, eu que agradeço, primeiramente, um amigo de tantos anos. Eu estava lembrando aqui, foi na segunda série que a gente se conheceu. Já é lembrei. isso aí, é isso E aí. já fico muito Jogava bola contente. lá no portão, lá, né? Lá Isso, a gente jogava no portão, só Brigadeiro, não era? Brigadeiro Tobias? Ou era não? Brigadeiro Tobias Jardim Novo Dourado. Aí, ó. Chutava, ó, pra vocês verem, ó, eu que sou um exímio jogador de futebol, pra quem não sabe, é brincadeira, não é não. Eu sou péssimo nisso. Mas ó, já joguei com o Danilo aí, ó. Tá pensando o quê? Jogou, o Thiagão era bom. Pô, bom de ficar ali vendo, olhando, Tá, né? tava presente, Gritando gol. jogou, já tá bom. Já pode falar que jogou. Eu que agradeço a live, né, o interesse. Eu desejo todo sucesso para você, é um cara que eu considero muito. Precisamos nos encontrar, porque nessa vida corrida Sim, nossa a gente sim. nunca consegue. Nossa, As famílias, meus filhos já estão crescendo, já estão quase do seu tamanho, e você precisa conhecer, você, Elaine, a família toda. Saudades de vocês. Eu espero que a live tenha agradado todo mundo, a gente tenha deixado boas coisas para as pessoas. com certeza. Dan, obrigado novamente, obrigado mesmo. A gente deseja todo o sucesso do mundo, tá? Por onde você passar, Obrigado. independente de mais 5, 8, 10 anos no futebol, como jogador, mas o pós, Menos. né? O pós futebol aí também. Então, fico muito contente de você também. Esse amadurecimento acho que é importante para a nossa vida. Então, fico muito contente pelo seu sucesso, pela sua família linda, tá? A Obrigado, gente cara. Muito obrigado. sempre que passa as fotos de vocês aqui, a gente fala, olha, isso que é família bonita, né? Então, assim, obrigado mesmo. E dá um beijão em todo mundo, dá um beijão na família como um todo aí, e a gente se vê Pode numa deixar. próxima, tá Vocês bom? também, um abração. Muito obrigado por tudo, sucesso sempre. E, mais uma vez, precisamos nos encontrar. É isso aí, vamos marcar sim, com certeza. Eu Minha mãe espero passar. tá Ah, criticando você aqui, falou que a gente por quê? quebrava o portão dela. Imagina, jamais, nunca aconteceu isso. Ela Hã? falou que a gente quebrava o portão dela. Eu não lembro. Pode ser que foi você. Eu desconheço também, eu desconheço. Só se foi em alguma. Pegando o portão, assim, que chutar eu nunca acertava mesmo. Acho que era você, então. Pode ser também, né? Mas Dan, deixar um abraço. obrigado. Obrigado Deus. também para todo mundo que participou da live, né? Exatamente. Então, obrigado a todo mundo que está aí, que curtiu. Essa live vai ficar disponível aqui, então, 24 horas lá nos stories. Espero que vocês tenham gostado e a gente marca um novo momento aí, Danilo. Quem sabe de Exatamente. lá para cá, a hora que voltar e tudo, a gente conversa A novamente gente também. conversa novamente. Perfeito, Tiagão. Muito Tá obrigado, bom? hein? Dan, obrigado. Fica com Deus. Deus abençoe vocês aí. Você E vamos também. que vamos. Valeu. Até mais. Tchau. Falou, abraço. Pessoal,
Muitíssimo obrigado pela presença mais uma vez. Acompanhe aí as lives da Transforma. A gente vai ter as próximas aí, então sempre a live da semana. Acompanhem aí nas redes sociais. Agradeço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, 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 adorei. Sou suspeito para falar, mas gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Tchau.